O nosso assunto de hoje é sobre missões. E o tema é Você é um missionário. Jonas, capítulo de número 1, diz assim: A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis, descendo para Jope, e achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava pronto para despedaçar. E então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou o seu Deus, e tiraram a carga do navio e atiraram a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio e, tendo se deitado, dormia profundamente. E o capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: Que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus. Talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. E então lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E então lhe disseram: Declara-nos agora por culpa de quem nos sobreveio esta tragédia. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhes respondeu: Eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. E então os homens ficaram com muito medo e disseram: Que é isso que fizeste? E os homens sabiam que ele fugia da presença do Senhor, pois lhes havia contado. E ainda lhes perguntaram: Que te faremos para que o mar se acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E ele respondeu: Pegai-me e lançai-me ao mar, e ele se aquietará. Pois sei que esta grande tempestade vos sobreveio por minha causa. E entretanto os homens se esforçavam com os remos para voltar à terra, mas não conseguiam, porque o mar ficava cada vez mais violento. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: Nós te rogamos, ó Senhor, que não morramos por causa da vida deste homem, e que não nos culpe pelo sangue inocente, porque tu fizeste o que te agrada, ó Senhor. E então pegaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou a sua fúria. E os homens temeram ao Senhor com grande temor, e então ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então o Senhor preparou um grande peixe para que engolisse a Jonas, e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O assunto é esse mesmo: você é um missionário. A metodologia de igreja multiplicadora da Junta de Missões Nacionais desenvolveu, a partir da leitura do Novo Testamento, uma visão de igreja multiplicadora. E a visão, ela contém 5 princípios: a oração, a evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de líderes e compaixão e graça. Quando nós estudamos a visão de igreja multiplicadora e pensamos principalmente na questão da compaixão e graça, percebemos que há um contraste entre isso e a vida de Jonas. Jonas, ele não orou pelas almas perdidas, ele não mostrou compaixão, ele não se alegrou com a salvação e arrependimento dos ninivitas, e ele não fez discípulos. Ele nunca fez um discípulo, pelo menos no livro que conta a história dele. É um livro autobiográfico, certamente ele mesmo estava narrando a história dele. Não vemos aqui ele fazendo nenhum discípulo. Alguém pode indagar assim: mas o livro é verdadeiro ou é uma novela? Isso aconteceu mesmo? O livro é verdadeiro, sim. O livro de Jonas é uma narrativa histórica e o seu conteúdo é verdadeiro. O livro é biográfico e fala da experiência pessoal que um homem teve com Deus, uma experiência do amor de Deus pelos pecadores.
E aqueles que duvidam da historicidade e veracidade deste livro precisam considerar o que o próprio Jesus falou. Em Mateus 12, 38 ao 41, Jesus disse assim: Então, está escrito assim: Então alguns escribas e fariseus tomaram a palavra e disseram: Mestre, queremos ver algum sinal da tua parte. Mas ele lhes respondeu: Uma geração má e adúltera pede um milagre, mas nenhum milagre lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E os habitantes de Nínive se levantarão no dia do juízo contra esta geração e a condenarão, pois se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Então é uma pena que muitas pessoas destacam mais o peixe do que o próprio Deus. Mas na verdade, tudo que aconteceu no livro de Jonas é verdadeiro e foi Deus que fez. Foi Deus que fez. Deus é a pessoa principal do livro. E ele é que governa o mundo, os elementos, a natureza, as plantas, os animais, os seres humanos. Do início ao fim é possível ver o poder de Deus. Sua soberania, indignação contra os pecadores, amor e misericórdia, compaixão, graça, cuidado, perdão e salvação. Então o livro ele fala da pessoa de Deus. E Jesus falou que o que aconteceu com Jonas era uma demonstração daquilo que ia acontecer com ele. Ele ia ficar 3 dias no ventre da terra e depois ressuscitaria. Então Jonas também foi engolido por um peixe, ficou 3 dias no ventre do peixe, meditando na sua vida, certamente se arrependendo dos seus pecados, consertando no seu relacionamento com Deus. E o profeta ele teve que fazer isso porque ele desobedeceu a Deus. Ele não foi um homem obediente. O Senhor mandou ele ir para um lado, ele foi para outro. Ele foi na direção contrária que o Senhor tinha mandado ele ir. O profeta Jonas foi enviado para pregar. E essa é a missão de todos os discípulos de Jesus. Através da pregação, Deus transforma a mente, o coração, o comportamento, o caráter das pessoas. E há esperança para aqueles que ouvem a palavra de Deus, que se arrependem dos seus pecados e se convertem, se entregam a Deus. Em Jonas capítulo 3, versos 5 a 8, diz que os ninivitas se arrependeram. Diz que os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. A notícia também chegou ao rei da cidade, o rei de Nínive, e ele se levantou do trono e, tirando o manto, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. E então fez uma proclamação e a publicou em Nínive, por decreto do rei dos seus nobres. E vai dizer assim: que nem homens e nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma. Não comam nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamem com fervor a Deus. Está falando aqui do Deus do céu. E cada um se converta do seu mau caminho e da violência de suas mãos. Então Deus enviou esse homem para pregar na cidade de Nínive com um propósito. Deus queria realmente salvar aquele povo. Deus tinha misericórdia daquele povo que estava ali perdido, sem o Senhor, sem salvação, vivendo na violência, na orgia, na trambicagem. Então Deus envia os seus missionários para pregar a palavra. Hoje ainda é assim, para salvar vidas, para mudar circunstâncias. E aqueles que têm ouvido devem ouvir, se arrepender, se render ao Senhor e receber o perdão dele. Agora, quem era Jonas? De acordo com segundo livro de Reis, capítulo 14, 25, Jonas, ele era da cidade de Gat-Éfer, perto de Nazaré. Considerando-se o contexto, podemos situar o relato no período correspondente ao longo do período do reinado de Jeroboão II, de 739 a 753 a.C. E Jonas, ele é, portanto, um profeta da tribo do norte, que exerceu o seu ministério pouco antes de Amós e durante a primeira metade do século VIII a.C., por volta de 760 a.C. E os fariseus se esquivaram quando disseram que da Galileia não surgia nenhum profeta, porque na verdade João capítulo 7, 52, eles vão dizer, né, que
porventura pode surgir, nunca surgiu nenhum profeta da Galileia. Mas Jonas era galileu. E de acordo com uma tradição judaica não atestada, Jonas era filho da viúva de Sarepta, ressuscitado dentre os mortos por Elias. 1 Reis 17, do 8 ao 24. Isso aqui eu encontrei na Bíblia MacArthur, Bíblia de Estudo MacArthur. Mas alguns estudiosos acreditam que Jonas era também o discípulo de Elias. Vários estudiosos acreditam sim. E Jonas foi convocado por Deus para pregar em outra cidade, fora dos territórios de Israel, como era de costume, né? Os profetas pregavam em Israel, mas Jonas foi um missionário estrangeiro, foi o primeiro missionário estrangeiro. Mas ao invés de obedecer à voz do Senhor de imediato, ele tentou fugir de Deus como se isso fosse possível. Davi disse assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Salmo 139, verso de número 7. E em Segundas Crônicas, segundo livro de Crônicas, capítulo 2, 9, está escrito assim: porque os olhos do Senhor passeiam por toda a terra. Então Deus viu Jonas pagando a passagem, entrando no barco e saindo na direção contrária que ele tinha designado. E Deus deixou, Deus permitiu tudo isso. Mas para fazer Jonas retornar ao caminho do dever, Deus mandou um vento. Fez os marinheiros perceberem que dentro do barco tinha um culpado ali. Fez o mar ficar agitado, depois fez o mar acalmar quando Jonas foi lançado ao mar. Falou com o peixe para engolir Jonas. Preservou a vida de Jonas dentro daquele peixe. Livrou os ninivitas da destruição. Fez nascer uma planta para proteger Jonas. Depois enviou um verme para ferir a planta. Mandou um vento forte para tirar Jonas do seu estado de letargia e de conforto. Então Jonas foi um missionário de sucesso que não gostou do resultado do seu trabalho, porque a palavra vai dizer que os ninivitas se converteram, mas Jonas não ficou alegre. É curioso porque nenhum pregador, nenhum missionário fica alegre com o seu trabalho, não tem sucesso. Jonas ficou muito triste com o sucesso que ele teve. Sua mensagem não foi amorosa, continha 5 palavras apenas. Para o espanto dele, as pessoas se arrependeram e choraram e abandonaram seus pecados, fizeram um concerto ali, um jejum, pediram por misericórdia, clemência e receberam perdão do Senhor. Se a gente for traçar assim, um esboço do livro de Jonas, vai ser assim: em primeiro lugar, a desobediência de Jonas, capítulo 1, do 1 ao 17. Em segundo lugar, a oração de Jonas, capítulo 2. Em terceiro lugar, a pregação de Jonas, capítulo 3. Quarto lugar, a lamentação e o arrependimento de Jonas, capítulo 3 também, aí do 5 ao 10. Em quinto lugar, a atitude de Jonas, capítulo 4, 1 ao 5. Sexto lugar, a misericórdia do Senhor, capítulo 4, do 6 ao verso 11. Mas nós vamos pensar hoje na desobediência de Jonas, porque o primeiro capítulo fala disso, do verso 1 até o 17, até o 14, por aí afora, a gente vai ver a desobediência de Jonas. E diz que Deus falou com Jonas, deu a ele uma ordem clara, diz que ele deveria ir pregar na cidade de Nínive. Diz que ele deveria falar, advertir o povo ali, que a maldade deles estava chegando ao céu. Mas ao invés de fazer isso, Jonas tinha outros planos. Jonas então paga uma passagem, pega um barco e sai na direção contrária, fugindo da presença de Deus. Porém, Deus não respeitou o livre-arbítrio de Jonas. Alguém vai dizer: mas o homem tem livre-arbítrio. Então por que Jonas não fez o que ele queria fazer? Jonas não fez o que ele queria fazer, foi Deus que fez. Deus manda no homem, Deus manda em tudo, Deus é soberano. E o Senhor é soberano e tem o controle de todas as coisas em suas mãos. O homem é livre, mas não é livre totalmente. Tem coisas que o homem só faz se Deus... Na verdade, o homem não pode fazer nada sem a permissão de Deus. Deus é quem manda, o Senhor é o Senhor. E ele fez Jonas retornar e cumprir a sua missão. E o que foi que Deus fez? Primeiro, Deus enviou uma tempestade. O verso de número 4 diz que Deus enviou uma tempestade ao encontro daquele homem que estava em alto mar. Provações, disciplina e sofrimento são recursos excelentes para transformar o caráter, o coração e a conduta dos indiferentes. É assim mesmo. Às vezes Deus manda provações, ele disciplina e ele então corrige, ele até machuca para transformar o caráter e o coração daquele que é duro, que é indiferente. Então Deus enviou uma tempestade. Em segundo lugar, Deus revelou a identidade do culpado. Versos 5 ao 12 diz que Jonas estava lá no porão, enquanto as pessoas estavam sofrendo e jogando até suas cargas no chão, no mar.
Jonas dormia, mas Deus revelou a identidade do culpado. Depois de ter sido descoberto, o profeta confessou seu pecado e mostrou o que os marinheiros deveriam fazer para salvar suas vidas. A confissão é o único caminho para a reconciliação. Jonas teve que confessar seus pecados e falar que estava fugindo de Deus. E Deus tinha mandado ele fazer uma coisa e ele tinha feito outra. A ira de Deus só pode ser aplacada quando uma vida é sacrificada. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Em terceiro lugar, Deus disciplinou o profeta desobediente, verso 12. Deus disciplina os seus filhos para que aprendam a obedecer. Foi constrangedor para Jonas ver os marinheiros lançando ele ao mar. Sim, ele estava ali sendo reprovado, ele estava no meio dos pagãos e estava dando um péssimo testemunho. Seu testemunho era muito ruim. Ele que deveria orar não orou. Ele que deveria buscar a Deus não buscou. Ele que deveria ser um exemplo não foi um exemplo. Ele não mostrou amor, compaixão, ele deu prejuízo às pessoas ali do barco, porque eles tiveram que lançar muitas coisas da embarcação no mar. E às vezes é assim também. Um crente em pecado dentro da igreja, ele é um grande prejuízo para a vida da igreja. A igreja sofre, Deus não se agrada e muitas coisas ruins acontecem por causa do pecado dele. Só que Deus ele vai encontrar o pecador e vai julgar o pecador. E não vai deixar ele escondido a vida toda. O cristão deveria brilhar neste mundo e glorificar a Deus com seu testemunho, como diz Mateus 5, 13 ao 16. Quarto lugar, Deus mostrou sua misericórdia, verso 13 ao 17 do capítulo 1. O Senhor salvou os marinheiros e Jonas também. É interessante notar como os marinheiros se preocuparam com a vida de Jonas e se esforçaram para salvar a vida dele. Porque quando Jonas revelou seu pecado e disse que ele era culpado, os marinheiros começaram a remar o barco, tentando chegar em terra firme, mas não conseguiram, porque a tempestade aumentou ainda mais e eles tiveram que lançar Jonas ao mar. Às vezes as pessoas que não servem a Deus são mais piedosas do que muitos cristãos, entre aspas, professos cristãos. Então nós temos aqui várias lições importantes. Jonas desobedeceu, mas Deus enviou uma tempestade para fazê-lo retornar. Deus revelou sua identidade culpada. Deus disciplinou o profeta desobediente. E Deus mostrou sua misericórdia, preparando aquele peixe para salvar Jonas, para ajudar ele. Não foi para matar ele, mas para preservar a sua vida naquele lugar. E o fazer pensar na sua condição espiritual. Você tem um chamado, assim como Jonas. Esse é o desafio. Você tem um chamado. E Deus te chamou para fazer discípulos. E você é um missionário. Aonde? Na sua casa, no seu bairro, na sua cidade. Jesus deu uma ordem para todos os seus discípulos, dizendo assim: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. E em Mateus 28, do 18 ao 20, ele vai dizer que todo o poder foi dado a ele. Portanto, os discípulos deveriam ir pregar o evangelho e ensinar os outros a guardarem todas as coisas que ele tinha ensinado. Você está obedecendo a ordem do mestre? Você alguma vez já ganhou alguém para Jesus? Já entregou um folheto? Já doou uma Bíblia? Já orou na casa de alguém? Já fez o culto em honra a Deus e também em favor dos pecadores? Deus te chamou para abençoar a vida das pessoas, não para dar prejuízos, não para dormir, mas para orar, para se consagrar, para ler a Bíblia, para pregar. Seja uma bênção na vida dos outros, não um peso, não uma carga pesada. Jonas deu muito prejuízo aos marinheiros. Verso 5 diz aí que eles tiveram que depositar muitas coisas no mar. O pecado é assim, onde um pecador se encontra, ali vai gerar prejuízo na vida das pessoas. O pecado é um mal terrível. O pecado arruina a família, arruina a igreja, arruina a sociedade. E os que vivem em pecado precisam se colocar na posição de confissão e confessar a Deus os pecados e colocar em ordem a vida diante do Senhor e aceitar o perdão de Deus. Deus perdoou Jonas e o protegeu de todas as circunstâncias terríveis que poderiam acontecer. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2, verso 1: Meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E 1 João capítulo 1, verso 9 diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, se hoje você se arrepender dos seus pecados e se entregar a Cristo e confiar em Cristo e depositar
sua fé nele, ele pode perdoar. Não existe nada que o Senhor não possa fazer. O Senhor pode sim perdoar os desobedientes e transformar a vida deles, e transformar o lugar onde eles estão, transformar para melhor. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Deus nos ajude a levar o Evangelho e sermos um canal de bênção na vida de todos que cruzarem nosso caminho.